Esta manhã eu quero tratar com vocês sobre o seguinte tema: um mundo pequeno demais. O desafio de conviver com quem não pensa como você. Texto de Gênesis, capítulo 13, versículos 6 a 8. Nos contam a história de, vamos chamar assim, a separação entre Abrão, ainda não se chamava Abraão, entre Abrão e Ló. Ló era sobrinho de Abrão. Vamos ver o que diz o texto bíblico e vamos ver o que ele nos ensina nesta manhã sobre esta questão de conviver e viver uns com os outros. Assim, aquela terra ficou pequena demais para Abrão e Ló, porque os seus bens eram muitos, de modo que não podiam habitar juntos. Pelo que houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os perizeus habitavam na terra. Disse, pois, Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, porque somos irmãos. Ora, não haja contenda entre mim e ti, porque somos irmãos. Deus abençoe e aplique em nossos corações a sua bendita palavra. É possível caminhar e conviver com quem não pensa como você? Este, por exemplo, é um desafio no casamento. São pessoas normalmente de contextos sociais, enfim, familiares bem distintos que se unem. Então aí está um grande desafio da convivência, porque nem sempre vão pensar igualmente. Aliás, uma vez eu estava num desses voos com uma reportagem, uma revista com reportagem sobre casais, e dizia o texto que os casais vão se parecendo cada vez mais um com o outro, na medida em que vão avançando nos anos de convivência, na medida que vão avançando nos anos de convivência em comum, né? O que me espantou ali é que dizia que fisicamente também. Aí eu fiquei com pena da Débora. Vocês já imaginaram? A não ser que eu é que ficasse parecido com ela. Eu fiquei meio em dúvida com aquele negócio, né? Botei meio em dúvida. Será que é isso mesmo? Não, não tem nada a ver. Mas é bem interessante isso, porque a gente vai aprendendo na convivência, obviamente, a muitas vezes encontrar entendimento nas diferenças. Amós capítulo 3, versículo 3 diz assim: acaso andarão dois juntos se não estiverem de acordo? O que o profeta Amós está falando é sobre a relação entre o povo de Deus e o próprio Deus, a partir da ideia, ou digamos, da ilustração de que para que duas pessoas andem de mãos dadas, devem estar caminhando para o mesmo lugar, para a mesma direção. Em outras palavras, o que Amós estava falando é de unidade de propósito, que o povo de Deus caminhasse na mesma direção do propósito de Deus. Romanos capítulo 14, verso 4, por exemplo, o apóstolo Paulo fala das diferenças. Não sei se vocês se lembram deste capítulo, mas ali ele trata, por exemplo, entre guardar dias e dias, entre tomar vinho ou não tomar vinho, enfim, Paulo vai tratando ali e ele diz assim: um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. O que Paulo está reconhecendo aqui é que mesmo na comunidade de fé haviam pensamentos diferentes sobre algumas questões
que não eram, digamos, essenciais, mas que eram questões que tinham a ver com o dia a dia. Paulo conclui esse versículo dizendo: cada um esteja inteiramente convicto em sua própria mente. Em Filipenses 2:2, o mesmo apóstolo Paulo dá a impressão de que é possível pensar igualzinho uns aos outros. O mesmo modo de pensar, fala Paulo aos Filipenses capítulo 2:2. Mas não significa pensar igual, ou ter a mesma opinião, mas viver no corpo de Cristo com entendimento e em unidade de propósito. Lembra do que eu falei de Amós? Acaso andarão dois juntos se não estiverem de acordo? O que nós aprendemos então é que as nossas opiniões pessoais não devem interferir, não podem interferir naquilo que é o principal na nossa vida cristã, que é a unidade do corpo de Cristo, ou a unidade de propósito, para que nós vivamos os propósitos de Deus e cumpramos os propósitos de Deus para a nossa vida. O que este episódio de separação de Abrão e Ló podem nos ensinar, o que ele pode nos ensinar sobre o desafio de caminhar e conviver com alguém que às vezes não pensa igual a nós. Isso inclui, como eu disse, relações familiares, relações de amizade e eclesiástica, no corpo de Cristo, na igreja do Senhor. Portanto, o que eu quero pensar com vocês a partir desse texto é a arte de conviver sem brigar por causa de opiniões diferentes. Algumas lições eu tiro desse texto muito preciosas. E a primeira delas é o seguinte, é que o nosso mundo fica pequeno demais quando nos tornamos grandes demais. O nosso mundo fica pequeno demais quando nos tornamos grandes demais. É muito interessante a comparação que o escritor, educador, filósofo e teólogo Rubem Alves faz sobre o desaparecimento dos dinossauros da Terra. É muito interessante, muito curiosa esta ideia dele. Ele diz assim, os dinossauros... já faleceu, né? Faleceu recentemente, inclusive, mas Rubem Alves era presbiteriano, né? Escritor, educador e filósofo. E ele disse assim, os dinossauros não sobreviveram na história por causa do seu gigantismo. Eles ficaram grandes demais para o planeta, grandes demais para este mundo. E aí ele faz uma comparação com as lagartixas. As lagartixas, parentes subdesenvolvidas dos dinossauros, escaparam ilesas e assistiram solenes aos funerais dos primos fortes e gigantes. É bem interessante essa comparação. E Rubem Alves tirou isso de Rollo May, psicanalista norte-americano, onde ele diz, o dinossauro teve poder sem a capacidade de evoluir e força sem a capacidade de aprender. O que a gente vê aqui, neste contexto, e o texto diz, a terra ficou pequena demais para os dois, é porque eles se tornaram ambos, Abrão e Ló, grandes demais para aquela terra. Isso me faz fazer uma pergunta para você nesta manhã. Qual o tamanho do teu mundo? Ser grande demais é quando nos falta capacidade e boa vontade de conviver com interlocutores, com pessoas que têm, eventualmente, opiniões diversas e diferentes de nós. Nós muitas vezes somos tomados, e isso é uma tentação para todos nós como seres humanos, de termos a síndrome de dono de verdade. E aí é que está, muitas vezes, esta incapacidade de dialogar e de conviver com o outro que às vezes pensa diferente. Gênesis 2:18, Deus diz a Adão,
não, aliás, não, diz sobre Adão. Não é bom que o ser humano seja só. Estou aqui usando uma tradução pessoal que fiz do texto. Dar-lhe-ei um socorro que lhe corresponda como uma imagem do outro lado do espelho. Assim que o hebraico sugere a todos nós. Vou repetir essa tradução. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que a pessoa seja só. Far-lhe-ei um socorro que lhe corresponda como uma imagem do outro lado do espelho. Isso significa que Adão, sozinho no mundo, pensando sozinho, decidindo sozinho, enfim, tomando suas posições sozinhos, comendo sozinho, dormindo sozinho, se alimentando sozinho, adorando a Deus sozinho, não era o ideal. E o próprio Deus, ao olhar isso, diz: não é bom, não é bom. Este autodiagnóstico da criação de Deus. Para Deus, um ser humano que vive só, alimenta-se só, trabalha só, se diverte só, decide só e que articula a sua abordagem do mundo sem interlocutor, sem um contraponto, está aquém do ideal e do projeto divino. Não é bom que o ser humano seja só. O grande desafio para todos nós é que a gente expanda o nosso mundo, para que também outros possam participar da nossa visão de mundo. A segunda verdade que esse texto me ensina é que quantidades disputam espaço, mas qualidades se complementam. Quantidades normalmente disputam espaço. Quem tem mais? Eu tenho mais conhecimento, eu tenho mais verdade, eu tenho mais isso, eu tenho mais aquilo. Nesse contexto, o texto diz claramente que a terra ficou pequena demais para Abrão e Ló, porque os seus bens eram muitos, de modo que não podiam habitar juntos. E aqui eu faço esta abordagem simbólica, dizendo que é isso que acontece. Porque as quantidades estão sempre disputando um espaço que é pequeno. Mas quando nós miramos as qualidades, aí nós começamos a entender que nós nos complementamos. É muito linda a expressão que Abrão diz para Ló. Eu acho muito preciosa. Ele diz no verso 8: ora, não haja contenda entre mim e ti, porque somos irmãos. Abrão mirou na qualidade. Somos irmãos. E não eram irmãos no sentido que a gente conhece no português, porque Ló era sobrinho de Abrão. Mas é que a palavra irmão, ela tem um sentido muito amplo na Escritura. Não significa apenas irmão no sentido de serem filhos do mesmo pai e da mesma mãe, ou do mesmo pai ou da mesma mãe, mas significa também esta relação de irmandade. Abrão mirou na qualidade, não na quantidade. A mira dele estava colocada aí. Então nós precisamos aprender com isso, que o que acontece muitas vezes é que esta coisa da disputa de quantidades, de ter mais conhecimento, de ter mais títulos, de ter mais formação, de ter mais informação, de ter mais isto ou aquilo, normalmente vai significar disputa de espaços. Mas quando nós miramos na qualidade, aí então a gente encontra que nós nos complementamos. Tem aquela historinha, que é uma lenda, de que um índio viu de longe uma silhueta. E como ele estava muito longe, parecia a ele um monstro horroroso. E ele gritou de medo. E ele disse: é um monstro. Ele disse: eu vou me aproximar para ver que monstro é este. Ele se aproximou e descobriu que era um humano. E ele disse: eu vou me aproximar mais para ver. Será que é um homem branco?
E ele aproximou um pouquinho mais, viu que era um índio. E ele disse: é um índio, mas deve ser da tribo inimiga. Aproximou um pouco mais e descobriu que era um índio da sua mesma tribo. E ele chegou um pouquinho mais perto e ele disse: é meu irmão. Era irmão dele. Quando nós olhamos às vezes à distância as pessoas, pode ser que muitas vezes nos pareça um monstro. Quando a gente aproxima, quando a gente se conecta com essa pessoa, nós vamos descobrindo, talvez, é meu irmão. Não é bom que haja contenda entre nós, porque somos irmãos. Terceiro aspecto que esse texto me chama a atenção é que às vezes Sodoma se parece demais com o jardim do Senhor. Isso tem a ver exatamente com esta questão das opiniões diversas. Será que o que você vê realmente é a verdade? Olha o que diz o texto, interessante. A partir do verso 9. Acaso, diz Abrão a Ló, não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. E aí o texto faz uma observação curiosa aqui no meio desta coisa toda. Ele diz: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. A Ló parecia, por causa dos seus olhos, da sua visão, talvez limitada, do seu mundo pequeno também, talvez, a Ló parecia que era o jardim de Deus, mas não era. Era Sodoma. E é interessante que o texto vai dizendo: e ele foi armando as suas tendas até chegar a Sodoma. Ele foi fazendo concessões, ele foi se aproximando cada vez mais daquela cidade. Não era o jardim de Deus, era Sodoma. Às vezes o que parece para nós algo verdadeiro, algo certo, pode não ser exatamente assim. Nós precisamos tomar muito cuidado com as aparências, porque as aparências enganam. A gente não deve se guiar pelas aparências. Grandes servos de Deus se guiaram pela aparência. Na Bíblia a gente tem Samuel. Samuel, quando foi designado por Deus para mostrar ao povo o primeiro rei de Israel, que era Saul, a observação que ele faz quando apresentou Saul ao povo foi assim: vede que não há pessoa mais alta do que todos. Este é o escolhido. E a gente fica assim preocupado, porque ele enaltece o aspecto da aparência. Mais tarde, Deus diz a Samuel que ele vá à casa de Jessé para que ele possa ungir Davi. Aliás, não sabia que era Davi ainda, mas para que ele vá ungir um dos filhos de Jessé. E ele chega lá, diz a Jessé qual era a sua intenção, e Jessé começa a mostrar os filhos desde o primogênito. Quando ele mostra o primogênito, que se chamava Eliabe, sabe o que significa Eliabe? Deus é meu pai. Quando Samuel ouve o nome de Eliabe e vê um homem alto, formoso, forte, ele diz: não há dúvidas,
está aqui o ungido do Senhor, o escolhido do Senhor. Aí Deus vem logo a ele e diz: não atentes para a sua aparência, porque eu não o escolhi. Não atentes para a aparência. Isso nos ensina, gente, que nós precisamos, na busca desta unidade cada dia mais, aprender a tomar cuidado com as aparências, porque as aparências enganam. Em quarto lugar, o maniqueísmo é uma ilusão, pois sempre haverá uma terceira e quarta posições. Eu estou me referindo aqui a um fato interessante. Me chama a atenção que, ao descrever toda essa situação entre Abrão e Ló, de repente o texto bíblico, no verso 7, na parte B, faz uma observação. Está aqui. Diz assim: e nesse tempo os cananeus e os perizeus habitavam na terra. A gente vai lendo o texto e a nossa impressão é que o conflito é meramente entre Abrão e Ló. Seriam eles inimigos um do outro, embora irmãos? E aqui está um detalhe: não eram inimigos, eram irmãos. O nosso irmão não é o nosso inimigo. Há outros inimigos, há forças do mal presentes no mundo e que muitas vezes nos levam a esses conflitos. Alguém já disse, aliás, que conflito dentro de igreja, só quem ganha, em briga de igreja, só quem ganha é o diabo, né? Então, muitas vezes, no meio do povo de Deus, eu não me refiro propriamente a uma igreja local específica, mas no meio do povo de Deus, muitas vezes há esses conflitos, há estas disputas, e a gente começa a achar que o nosso inimigo é o nosso irmão, mas não é. Olha lá estavam os cananeus, grandes inimigos de Israel, grandes inimigos da promessa, da terra da promessa, e eles precisavam estar atentos entre eles. Mas acima de tudo é que a disputa não era somente entre Abrão e Ló. Eu botei a palavra maniqueísmo, vocês sabem que ela vem de um homem chamado Maniqueu, que criou uma filosofia, né, que muitas vezes está presente no nosso mundo, do 8 ou 80. 8 ou 80. Certo ou errado. E muitas vezes a nossa abordagem do mundo divide o mundo, aliás, em apenas dois aspectos opostos e incompatíveis. Mas não é só isso. Não havia só a disputa entre Abrão e Ló. Havia os cananeus, havia os perizeus, haviam outros. A gente precisa tomar cuidado. Hoje em nosso mundo, nós estamos vivendo um tempo de profundo maniqueísmo. Ou é 8, ou é 80. Ou é certo, ou é errado. E muitas vezes nos esquecemos de outras questões. Mas acima de tudo, não nos esqueçamos. O nosso irmão não é o nosso inimigo. Quinto e último lugar, entre irmãos é melhor compartilhar do que contender. Olha o que diz o texto, que coisa bonita. Versos 8 e 9. Disse, pois, Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Porventura não está toda a terra diante de ti? Presta atenção. Não era pequena a terra? Não era tão pequena assim. E ele diz, porventura não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. E se tu escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, irei eu para a esquerda. O que a gente vê em Abraão é essa vontade de paz. E de se abrir para compartilhar. E de se abrir para repartir. E de se abrir para sair do gigantismo que talvez tornasse o mundo pequeno
demais. A terra pequena demais. Foi essa abertura e essa vontade de paz de Abraão que fez com que ele visse a terra como muito maior do que na verdade era. Qual o tamanho do teu mundo? O teu mundo é suficientemente grande para abrigar também o teu irmão? Ele é grande o suficiente para repartir e para compartilhar? Qual é o tamanho do teu mundo? A grande lição, talvez a maior que eu vejo aqui, é esta posição e visão de Abraão. Que não haja contenda entre nós, porque somos irmãos. Que nosso sentido de família, nós somos família de Deus. Que este sentido possa nos inspirar a cada dia nos nossos relacionamentos. Na igreja, na família, e que a gente viva cada dia mais essa grande experiência de sermos membros da família de Deus. Uma grande família.